Já tem uma pessoa aqui pedindo para falar. Enquanto outros se animam, vamos recolher a pergunta dele. Obrigado. Oi? Boa tarde, minha pergunta é para o Rodrigo. Você comentou que a ANEEL está tentando mudar as leis de regularização, de regulamentação de geração distribuída de energia solar e isso complica os investidores, os primeiros e desacelera o crescimento de energia solar no Brasil. Mas como o André Pittoni, o diretor-geral da ANEEL, já disse, e acho que foi dito pelo ex-presidente da Light, existe todo esse dinheiro, entre 2020 a 2035, existe 26 bilhões de reais que esse sistema está tirando, e no final do dia parece que quem paga a conta é o consumidor, porque todo esse dinheiro não é um subsídio do governo, é, na verdade, rateado entre todas as pessoas que consomem energia. Sobretudo, quem paga a conta são os mais pobres, que não têm condição de ter uma energia solar, e esse foi o argumento do ex-presidente da Light. Eu gostaria de saber como que você responde a esse tipo de crítica. Segura 2 minutinhos aqui, tem uma pessoa... Gente, eu vou ter que racionar perguntas. O Afonso Henriques, rei de Portugal, que está ali na ponta esquerda, rei de Vivo. Primeiro rei. O primeiro rei, o pai da pátria. Primeiramente, o Nilton falou do trabalho aí da Neoenergia, que gerando até o seu consumo próprio, você reduz perda, depois você passa a aumentar a perda. Isso tem um engano, né? Porque, na verdade, num alimentador 13.8, enquanto eu estiver diminuindo a carga no 13.8 inteiro, não numa carga, mas em todo o alimentador, eu vou estar trazendo uma redução de perda enorme. Então, é só uma observação. Eu não vi até hoje um alimentador, um só, que esteja sobrecarregado por fotovoltaica. É mentira. É mentira. Eu tenho estudado isso, inclusive, interligando o gerador numa rede de uma concessionária, só traz vantagens. Na verdade, se é para mudar a regra, que se pague ao cogerador, ao solar. Que se pague a energia também. Este valor de usar regras tarifárias, aonde não se adequa. O modelo tarifário, ele tem subsídio cruzado o tempo todo. O pessoal de Ipanema recebe subsídio do pobre, porque lá é subterrâneo, é muito mais caro. E a periferia da Pavuna paga. O consumidor livre não paga um monte de encargo. Mas é chique, é bonito, é legal e tem força para representar lá. Nós somos o único país de porte grande que não colocamos compra compulsória de energia renovável. Os Estados Unidos teve o PURPA em 78, se não me engano, novembro de 78. A Europa teve o FIDIN até recentemente, mas nós somos mais nobres. Não somos. Nós estamos atrasados tecnologicamente. Olha as nossas ruas com os cabos pendurados. Olha a relutância das distribuidoras para a fazer rede subterrânea. E vamos matar mais uma inovação. Como matamos cogeração, que não aconteceu no Brasil como o potencial que tem, como o Nilton colocou. Infelizmente, está faltando engenharia básica. Só para contar para vocês, numa interligação de uma geradora de 500 quilowatts, fecha aí. A concessionária pediu para estudar estabilidade do sistema elétrico brasileiro. Está faltando engenharia, só isso. Muito bom, rapidinho. Tem uma pessoa que pediu e outra pessoa que está ali na quina da coluna aqui, que veio de Belo Horizonte e vai fazer a pergunta. A energia solar já foi acusada por aquecimento da Terra? Parece uma piada, mas já foi acusada disso? Bom, então, feita a pergunta. Sim. Então, vamos lá. Ali, na ponta. Para terminar, espera o microfone, porque senão aqui é tudo gravado. Não, é que grava,
Eu vou pedir a gentileza para fazer uma pergunta um pouco retroativa também, mas eu gostaria de ouvir tanto o Rodrigo quanto a Elbia, já que, na verdade, a pergunta ela foi causada basicamente por um case envolvendo a indústria eólica. Eu falo como um advogado de Minas Gerais que tem uma capacidade de geração que alimenta hoje 12 residências diversas e que está brigando com a CEMIG lá por conta de questões que estão sendo colocadas aqui. Mas eu indo um pouco além e externando essa minha preocupação com o campo, a questão de um ano ou pouco mais que isso, a imprensa alemã divulgou uma matéria mais ou menos laudatória sobre uma da empresa cujo nome apareceu num dos cartazes aqui, que é a Vober, que é fabricante de aerogeradores. E uma coisa interessante me chamou a atenção, porque essa empresa foi fundada em 1985 e até 2016, alguma coisa, ela saiu do zero a uma empresa que tem 14 mil empregados e, segundo essa matéria, 55% das patentes no setor de energia eólica no mundo desde então. E eu me pergunto, será que o Brasil, nesse setor, ele comparece apenas e tão somente como uma sociedade que está querendo se aproveitar das suas condições geográficas, ou será que existe por parte das associações como a Abeólica e agora também da AB Solar, ensejada pelo mesmo motivação, será que existe uma preocupação de que todas as iniciativas redundem em capacitação tecnológica do país nesse setor também, onde tanta coisa nova aconteceu nesses últimos 30 ou 35 anos? Bom, voltamos à mesa aqui. Eu sugiro, Nilton, que você responda primeiro, depois o Rodrigo responda. Tem a observação ali feita pelo Afonso Henrique sobre cogeração ficou muito aquém das suas possibilidades. Não há dúvida. Nós temos hoje, primeiro que temos em torno de 1 gigawatt, mais ou menos, que poderíamos estar jogando no sistema e que está sendo seguro, porque ao liquidar ao PLD, quando você gera além do seu RG, que é a garantia física, você é obrigado a liquidar aquele preço que é o spot. E só que não basta liquidar, você tem que receber o valor. Como o mercado de curto prazo, por conta do GSF e da impossibilidade de geradores hidráulicos atenderem os seus mercados, eles não pagaram, e aí houve uma avalanche de não pagamentos, só quem tinha liminares recebeu, e as usinas não têm condições de receber. Então, a despeito disso, nós temos hoje usinas vendendo bagaço de cana para outras indústrias, como suco de laranja, para desenvolver pellets, para ser exportados, etc., como temos aqui alguns fabricantes aqui presentes, ou usineiros aqui presentes. Então, temos sim um potencial fabuloso, né? A Única sempre fala em 2 Itaipus, nós calculamos aí em torno de uns 14 gigawatts que temos hoje de possibilidade de ampliar o parque com a biomassa que temos hoje, né, como potencial. Segundo aspecto, eu queria responder ao Afonso Henrique, eu concordo com ele. Na visão daquele único consumidor, ele passa a causar uma perda adicional. Só que no conjunto da ópera, como a energia dele vai para o vizinho, ele não causa nenhuma. Então, você pode penalizar aquele consumidor, mas no feeder de 13,8 kV, que é aquele que passa na rua, que a gente chama de alta tensão na rua, aquele lá não está sendo impactado. Pelo contrário, está sendo também ajudado. Então, obrigado pelo DOC. É muito bom conversar com o professor, porque ele sempre te dá dicas, né? Isso é muito bom. Eu não estudei em Itajubá, mas ainda tenho a chance, na próxima encarnação, de fazer. E a questão aí, a pergunta lá da placa fotovoltaica, se ela é ruim para a sociedade, eu vou deixar o Rodrigo que responda, né? Essa eu vou passar para os universitários, mas eu acho que todo o processo industrial, foi dito aqui, sempre tem impacto, né? Todos têm, né? Eu vim da indústria, eu sei como é que é a indústria, né? E agora, o uso daquilo é super feliz, né? Ele fica lá 25, 30 anos sem causar grandes impactos. A produção dele, lá na China, é impactante, claro que é. Então, agora,
parte mais difícil eu deixo para você, Rodrigo, que é um bom químico e ele vai poder fazer isso de forma melhor que o elétrico. Alquímico. Vamos lá. Bom, primeiro agradeço pelas perguntas. A gente viu aqui 2 comentários, né? Um deles trazendo a palavra da ANEEL, que pergunta o seguinte: quem é que vai pagar a conta dos custos que a geração distribuída traz ao setor, aos consumidores? A pergunta, ela é pertinente. Mas, no entanto, a gente tem uma outra pergunta, é o que a gente vê no setor: quem é que vai pagar pelos benefícios que a geração distribuída traz com investimentos privados, que você, consumidor que não tem geração distribuída, está usufruindo e não, hoje você não está pagando pelo benefício? Também é uma pergunta pertinente. Então, o papel do regulador, e eu diria que ele está num papel bastante desafiador, mas é uma enorme oportunidade, por outro lado, o papel do regulador vai ser de conseguir equilibrar essas 2 visões legítimas em busca do melhor ponto de equilíbrio para o benefício da sociedade. O que eu acho que a gente pode fazer a nosso favor? O Brasil não foi o primeiro país do mundo a se deparar com as evoluções tecnológicas da geração distribuída. Vamos estudar e aprender com as boas práticas. Eu trouxe um exemplo aqui que foi o exemplo da Califórnia. Quando a gente analisa os impactos positivos e negativos que a geração distribuída traz aos consumidores e ao sistema, existe um volume ótimo, né, uma quantidade ótima que a gente chama de penetração da geração distribuída. E no início da participação da geração distribuída na matriz, está correto, Luiz. Está corretíssimo, Luiz. Ela traz ganho líquido para a sociedade. Ou seja, ela deveria ser paga. Ela deveria ser paga. Essa é a verdade. Quando você começa a aumentar mais e mais e mais geração distribuída, você vai aumentando a complexidade, você vai carregando mais os alimentadores, os transformadores, você pode chegar a níveis em que ela exija, inclusive, investimentos adicionais na rede. Então, se a gente tratar tecnicamente, sem o calor da emoção, que está nesse momento muito presente no setor, essa é a verdade, mas sem calor da emoção, essas questões, olhando os bons estudos, como os estudos do National Renewable Energy Laboratory nos Estados Unidos, como os estudos que já foram feitos até por algumas distribuidoras aqui no Brasil, mostrando que suas redes suportam 20% de penetração de geração distribuída sem investimentos adicionais, a gente consegue buscar pontos de equilíbrio. Qual que é a nossa recomendação conservadora, que é uma característica da Biosolar? Nossa recomendação conservadora: 5% de penetração da geração distribuída na matriz elétrica brasileira vai trazer ganhos e benefícios para a sociedade. Vamos restringir isso por distribuidora, para que não seja esse 5% todo num estado só. Aí sim o ganho é real, porque aí ele é técnico, ele é por distribuidora, por área de concessão. Quando a gente atingir esse nível de penetração, ativa-se um gatilho de mudança. E aí o setor começa a pagar pelos usos da infraestrutura. Quanto que vai pagar? A Califórnia fez as contas e chegou em 10,5%. A matriz brasileira é igual à da Califórnia? Não. Pode ser mais, pode ser menos. Tem que fazer a conta. Então, o que a gente avalia é que a resposta para essa questão toda da geração distribuída são 2 perguntas, Sérgio. A primeira pergunta é quando que a gente vai mudar a regra. A gente acha que não é oportuno mudar a regra agora, mas é muito oportuno debater isso agora, para a gente já ter uma resposta certa e clara para o mercado inteiro, para os investidores, para os consumidores, para os empreendedores se planejarem. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é quanto? Quanto vai custar o pagamento na hora que a regra mudar? Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Aí é sentar e debater tecnicamente, economicamente, sem emoção, sem a floração das nossas paixões. Então, essa é a proposta e a gente está tentando agora reconstruir o diálogo do setor com a ANEEL, que teve um machucado aí no caminho. Estamos reconstruindo esse diálogo para buscar um caminho de entendimento positivo. Foi perguntado também se a energia solar já foi acusada de promover o aquecimento da Terra. Eu vou dar eu não sou um climatologista e nem um especialista em aquecimento global, mas a resposta de leigo é efetivamente sim. Como químico, eu só posso dizer que sim, porque, na verdade, é o Sol que aquece a nossa Terra à temperatura adequada para nós existirmos hoje, senão seria uma bola de gelo. Mas, ao mesmo tempo, se você mantém um efeito estufa, né, ou seja, se você aumenta a concentração de gases na atmosfera que vão absorver e reemitir calor para a atmosfera, você efetivamente vai ter o aquecimento global. É isso que provoca o aquecimento global, né? Não é só os gases, é efetivamente a absorção que esses gases fazem da radiação e a retransmissão que eles fazem disso dentro da atmosfera.
Só para eu finalizar as perguntas, além disso, tem uma preocupação com a capacitação tecnológica, né? Então, no quesito de capacitação tecnológica, obrigado pela pergunta, eu mencionei que já existem fabricantes aqui no Brasil. Hoje, os fabricantes que estão estabelecidos no Brasil, eles são brasileiros e internacionais, mas eles utilizam tecnologia que, na maioria dos casos, no nosso setor, não foi inicialmente desenvolvida no Brasil. Para a gente sair de uma posição de um replicador de tecnologia, isso em qualquer setor da economia, e nos tornarmos efetivamente geradores de conhecimento e de inovação tecnológica, a resposta é ciência, pesquisa, junto com a academia, junto com a iniciativa privada, investindo em pesquisa, que é uma tradição que o Brasil, infelizmente, não tem tanto quanto outros países, e a gente precisa, naturalmente, de diretrizes públicas, tanto via Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Economia, agora, que é responsável pelo setor industrial brasileiro, para que a gente tenha efetivamente condições de competir, né, e de se posicionar com relação a conhecimento e inovação com outros países. Então, eu acho que aí tem uma lição de casa grande, que eu diria que sim, o nosso setor e a nossa associação participa desse processo, mas eu acho que isso também depende muito de envolvimento de governo federal e de governos estaduais, aqueles que têm capacidade de inovação, como o caso de São Paulo, por exemplo, para que a gente atinja um ponto positivo para a inserção nessas fontes. O Brasil, ele, do ponto de vista do século XX, o setor elétrico brasileiro ele foi movido por óleo e gás, fontes fósseis, carvão, óleo e gás. Não pegamos a onda do carvão, mas óleo e gás sim. O século XXI já foi dito aqui ao longo das primeiras sessões, ele é o século das fontes renováveis. Se a gente não se preparar, né, e antever esse futuro que está vindo, para que a gente não seja apenas usuário, mas seja também desenvolvedor dessa tecnologia, a gente vai usar, mas a gente não vai dominar as rédeas do processo. Então é importante que a gente faça isso. Obrigado. Deixa eu só para terminar, sei que está todo mundo querendo tomar um cafezinho, eu também, mas é uma coisa que, falando em pergunta retroativa, essa aposta, energia solar tem crescido muito na China, me corrija. Correto. Isso é, digamos, as tecnologias que os chineses passam a dominar com o desenvolvimento desta indústria é uma vantagem competitiva importante de longo prazo? Sérgio, excelente pergunta. É uma enorme vantagem competitiva e a China ela fez um caminho um pouco diferente do Brasil. O caminho que a China fez foi, primeiro, virar um celeiro de fabricação do setor, ou seja, toda a tecnologia europeia, norte-americana e japonesa foi canalizada para a China, que tinha capacidade de produção, mas cujo mercado interno não consumia os produtos que eram feitos no setor fotovoltaico. Esses produtos eram posteriormente exportados para os mercados consumidores de países desenvolvidos. Mas a China fez um processo estratégico, uma decisão deliberada de governo estratégico de tornar o seu país também um país consumidor dessa tecnologia. Começar a diversificar, no caso deles, não de hídrica, mas de carvão, né? Por pressões também ambientais, também sociais, mas também por pressões de ver o movimento que o mundo está fazendo na busca de novas fontes renováveis. E a China, com isso, se tornou não só o maior fabricante, mais ou menos 60%, 70% dos equipamentos fotovoltaicos são produzidos na China, mas também o maior mercado consumidor de energia solar fotovoltaica. E hoje, ela lidera nas duas pontas, na ponta da fabricação e na ponta do consumo. E se antes a tecnologia de ponta, quem batia recorde mundial de eficiência de equipamento fotovoltaico eram os alemães, os japoneses, os australianos, os americanos, hoje quem bate recorde é a empresa chinesa. Hoje a fabricação dos equipamentos fotovoltaicos, a evolução dessa tecnologia está também acontecendo na China. E é uma demanda dirigida, digamos, de cima para baixo. De cima para baixo, um governo centralizado que tem essa agilidade, que a gente aqui tem mais dificuldade com a nossa realidade democrática, que tem também as suas vantagens, né? Vamos relembrar. Mas foi de fato uma decisão estratégica que está sendo agora cumprida, e cumprida no nível federal e no nível subnacional. As províncias estão criando seus programas, as regiões estão se desenvolvendo nessa área. Nós temos outras vantagens para aproveitar, né? Para poder se inserir nesse processo. Então eu acho que o bonde ainda não passou. Acho que a gente tem muito espaço para trabalhar, mas a gente precisa efetivamente correr atrás do bonde e tomar as nossas decisões estratégicas. Muito bom. Agora o café.